Linha conosco a secretária do Meio Ambiente, Marjorie Kaufmann. Um bom dia, secretário. Obrigado pela atenção aqui a Bandeirantes. Bom dia aos ouvintes da Bandeirantes. Bom dia, Osíris, Sérgio. É um prazer estar aqui com vocês para falar dessa estratégia que foi lançada ontem, o Clima 2050, uma estratégia de enfrentamento às mudanças climáticas, e também ao gabinete de crise que foi apresentado pelo governador Eduardo Leite. Sim, como é que vai ser construído esse planejamento para construir essas ferramentas todas, né? E os recursos, de onde virão, secretário? Então, nós lançamos ontem essa agenda para Clima 2050 e ela traz uma série de concretizações de ações que já estão sendo desenvolvidas desde 2010, a partir da publicação da Política Gaúcha de Mudanças Climáticas. Os recursos que nós trabalhamos, eles vêm uma parte do Tesouro e muitas outras partes de financiamentos internacionais. Então, aqui é importante lembrar que quando a gente trabalha mudanças climáticas, a gente trabalha em eixos específicos. O primeiro deles é a questão da redução das emissões das nossas atividades corriqueiras, das nossas atividades produtivas e propriamente de logística e de infraestrutura da vida na terra, transportes, produção. O segundo seria a mitigação, que é a nossa capacidade de desenvolver atividades que vão capturar gases emitidos por outras atividades, então vão fazer esse balanço negativo, diminuir a nossa emissão e melhorar a nossa questão de impactos sobre os recursos naturais. E agora, como você mencionou aí na abertura, nós estamos falando muito em adaptação para esses momentos de crise, que nós temos eventos mais frequentes e muito mais intensos. Então, a adaptação a esses momentos e também a resiliência, a nossa capacidade de sobreviver a tudo isso. Então, o plano, a estratégia que foi apresentada ontem, ela traz esses 4 eixos no sentido de que muitas coisas já estão acontecendo e acontecem com financiamentos, como eu falei anteriormente, de fundos internacionais, do Ministério de Desenvolvimento Federal, do próprio Tesouro do Estado. Então nós falamos, nós tivemos em outras oportunidades falando do hidrogênio verde, né, que é uma nova proposta energética para o Rio Grande do Sul e que o estudo foi subsidiado pelo governo do Estado através do programa Avançar, e que hoje já possui um decreto e que vai acontecer à medida que as empresas vierem para o Rio Grande do Sul se instalarem, e paralelo a isso a gente começar a fazer o uso desse combustível verde. Com relação, falamos ontem também muito a questão da política do biogás, do biometano, política que foi lançada lá em 2016, foi reformulada em 2019, e hoje nós anunciamos 2 empresas que produzirão esse tipo de gás a partir de resíduos e estarão aí na nossa matriz energética, muito importante para a questão da descarbonização. Mas eu acho que o que a população tem mais atenção nesse momento é a questão das adaptações imediatas aos eventos críticos, sejam eles as estiagens ou ainda o excesso de chuvas, como ocorreu em Caraá, também ocorreu em outras partes do litoral e mais recentemente no Vale do Taquari. Para esse ponto de adaptação e principalmente a adaptação a desastres, e ontem o governo lançou então um organograma, uma estrutura fixa, um gabinete de crise nos moldes do que foi feito para o Covid, um gabinete que é um gabinete permanente e que articula não só as secretarias, mas também a Defesa Civil, também os municípios, também a sociedade gaúcha, através da sociedade civil organizada e as universidades, para que a gente possa ter respostas mais rápidas e efetivas. Nós tivemos uma resposta do governo no evento do Caraá, e quando aconteceu no Vale do Taquari, nós já estávamos mais organizados, tanto na questão dos alertas, como na questão do salvamento e do reestabelecimento das pessoas. Mas agora, com a institucionalização deste gabinete de crise,
nós imprimimos ao governo uma estrutura interligada capaz de ser mais eficiente ainda. Então, acho que esse é o grande ganho da questão imediata de ontem, mas mais do que isso, as nossas estratégias para redução da nossa interferência na questão climática, elas foram apresentadas dentro de um compilado que é a nossa agenda Proclima, que está disponível no site da Secretaria e também tem um site próprio, que é o Proclima 2050 da Secretaria do Meio Ambiente, onde todos esses projetos podem ser observados. Secretária Marjorie, o Sérgio Stack tem uma questão. Bom dia, secretária. Bom dia. O ponto que a senhora citou aí, que é um dos mais relevantes, é a questão dos alertas. O alerta que é feito hoje talvez não desperte a atenção da população, e especialmente aquela população que está em situação de risco. O que pode ser mudado efetivamente para que as pessoas prestem mais atenção, que esse alerta seja mais efetivo e também na ação do poder público em, eventualmente, por exemplo, evacuar uma região? Exato. Então, Sérgio, o que nós observamos é que houve uma série de alertas que ocorreram, mas se a gente for avaliar, eu sou do Vale do Taquari, eu sou de Lajeado, então estou acostumada com inundações. O alerta que foi emitido, ele não foi um alerta diferente daquelas inundações que ocorrem lentamente. De qualquer forma, a população tanto foi alertada que muitos saíram de suas residências e depois foram salvos ou, enfim, deslocados para áreas que imprimiam menor risco. Mas hoje, internamente, nós estamos fazendo um estudo, uma crítica para o governo como um todo, e daí eu falo não só o governo do Estado, mas também os governos municipais, porque nós entendemos que a gente precisa melhorar essa conexão. Os avisos, eles partem de uma sala de situação que é mantida pelo governo estadual e que recebe orientações federais, com algumas estações que são do CPRM, também as nossas estaduais, e baseado nisso são emitidos alertas para a Defesa Civil Estadual, que alerta a Defesa Civil Regional até a Municipal. Então é esse caminho que nós estamos melhorando. E, paralelo a isso, pela situação que nós tivemos, uma situação em que nós identificamos maior intensidade, nós acreditamos que é preciso ter estudos profundos das áreas de inundação e dos tempos que nós temos para responder a isso. Exatamente como você falou. A minha impressão é que nós precisamos ter uma estratégia como aquelas que os países têm para a questão de terremotos ou, enfim, de eventos muito extremos agora para essa questão de enxurrada. Então, hoje mesmo pela manhã, eu estava agora num café com a equipe do BRDE, que trouxe o Banco Mundial com especialistas para esses desastres climáticos e para a resiliência das populações que vivem em regiões desse tipo. Então, acredito que nós, a partir de tudo isso, e geralmente é assim que acontece, nós vamos ter um sistema mais robusto, mais capaz, para que a gente possa identificar quando se trata de uma cheia mais amena, e eu chamei esses dias uma cheia ordinária, porque como eu sou de um município que inunda muitas vezes há muitos anos, Lajeado, geralmente tem 2 enchentes por ano, mas este ano já teve 3 enchentes só no último mês. Nós precisamos ter sistemas de alerta e principalmente planos de evacuação, planos de emergência e pessoas capacitadas lá na ponta dos municípios para orientar a população do que fazer. Então, tudo isso envolve também uma educação ambiental, uma educação comunitária para quem habita essas áreas de risco. Secretário, o Macalossi tem uma questão para a senhora aqui. Secretária, bom dia. A minha pergunta é a seguinte: qual que vai ser o limite de competência desse conselho científico? Porque vamos pegar aqui como referência o conselho científico que atuou durante a pandemia. Em certo momento se questionou a credibilidade das decisões do conselho na formatação de políticas públicas. Até o mapa das bandeiras, à época, ele sofreu tantas alterações
que depois ele foi descredibilizado, perdeu uma certa legitimidade. E nós sabemos que quando se trata de decisão de governo, nós estamos falando de uma situação que é, digamos, tão maleável quanto o próprio clima. E daí eu me pergunto se este conselho científico ele vai ter poder decisório em termos de política pública, ou se ele vai ser apenas consultivo. Qual que vai ser o grau de participação desse conselho científico na tomada de decisão pelo governo do Estado? O governo do Estado trabalha sempre a partir de documentos técnicos. E o conselho científico ele é importante para validar todas essas técnicas. Mas, de fato, quem precisa implementar, e aí não depende apenas de cientificamente ser um método que é o melhor método. Depende se ele se aplica àquela região, se aquela comunidade está apta a receber esse treinamento. Depende da capacidade de pessoal e da capacidade financeira de se executar tudo isso. Então, a política pública, ela sempre vai ser tarefa e decisão do executivo. Agora, trazer um conselho técnico-científico para dentro da discussão que faça com que a gente tenha maior nível de acerto, porque a gente tem técnicas aí experimentadas. Ontem foi apresentado esse organograma com os dois conselhos, e essa coordenação, ela está a partir de uma instância do gabinete do governador, da Casa Civil, e começa a ser desenhada a partir de agora. Então, eu acredito que, diferente do evento da pandemia, esse gabinete de crise ele vai ser permanente. E esses desenhos, essas resoluções e habilitações, elas vão ser definidas daqui para frente. Mas, por exemplo, dentro da Secretaria de Meio Ambiente e Infraestrutura, nós estamos aí trabalhando em um levantamento dessas áreas de inundação com a participação do Instituto de Pesquisas Hidráulicas da URGS, com a participação também da Universidade do Vale do Taquari. Porque o Instituto de Pesquisas Hidráulicas da URGS, com certeza, ele tem notório saber na parte dessa dinâmica hídrica. Mas nós não podemos desprezar o conhecimento empírico daquela população que vive no Vale do Taquari e que sabe como acontece a inundação. Então, eu acho que, com certeza, não é um quebra-cabeça fácil de ser montado, mas a gente precisa de participação igualitária de todos os entes e principalmente desse olhar amplo das possibilidades reais de se executar alguma coisa. Então, nenhum dos entes vai ter aí uma soberania sobre as decisões, mas por isso que nós chamamos e trazemos esses conselhos para a discussão. Tá certo. Secretária do Meio Ambiente, Marjorie Kaufmann, obrigado pela atenção aqui a Bandeirantes. Bom trabalho, vamos acompanhar esse processo todo, que é importantíssimo. Conte com os nossos microfones e uma boa semana. Obrigada, bom dia a todos. Bom dia. 10h22, 22 graus, 2 décimos.